Agora eu quero fazer um convite para você que gosta de escrever por audiovisual, que é roteirista profissional ou está ali dando seus primeiros passos nessa profissão, porque nesta terça-feira, às 19h30, eu vou conversar com o roteirista Micael Albuquerque. Ele é responsável pelo roteiro do longa O Sequestro do Voo 375 e também da série O Rei da TV, uma biografia não autorizada do nosso mestre Silvio Santos. E a gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre técnicas de roteiro e eu espero por você aqui no meu canal, @GutoAeraf, nesta terça-feira, dia 19/12, às 19h30. Até lá! É prazer falar contigo aí. Obrigado por aceitar esse convite para poder compartilhar um pouquinho com a gente aqui em Minas, o seu trabalho, o seu conhecimento. E a gente tem um público bem bacana aqui do interior de Minas, que gosta do audiovisual, que trabalha, que quer entrar nesse universo, e a sua participação aqui vai ser muito bacana, viu? E eu vou te contar uma coisa antes. A sua motivação foi, a sua participação foi motivada porque o seu filme estreou aqui, Sequestro do Voo, estreou aqui em Itaúna, e várias pessoas no grupo, a gente tem um grupinho de audiovisual aqui na cidade, várias pessoas falam assim, gente, assiste que é muito bom, assiste que é bacana, assiste que é legal. E como a gente já tinha, né, aquele diálogo todo lá pelo Instagram, já tinha feito o convite para poder assistir, eu falei, não tem erro, vou fazer o convite para ele vir conversar um pouquinho. Bem-vindo, muito obrigado, viu? Nossa, que legal, Guto. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite. E eu quero te dizer que eu acompanho as suas lives, acompanho os seus vídeos e sempre fico muito impressionado assim com o seu conhecimento tanto micro quanto macro da nossa indústria, né? Porque ele é tão técnico e específico dentro das áreas de roteiro, de produção, de direção, quanto também de mercado. Você tem uma visão que abrange esse panorama do cinema brasileiro. Então, eu aprendo muito assistindo suas lives, acho super interessante. De verdade, é um Muito prazer obrigado. estar aqui com você. Muito obrigado, tenho certeza que essa noite vai ser muito boa. Cara, eu tô aqui com um monte de coisa anotada aqui. Minha cabeça veio fervendo depois do filme, tem algumas coisas. Vamos tentar falar, para quem não viu, vamos tentar falar sobre o filme, dando o mínimo de spoiler possível aqui, né? Para quem ainda não assistiu. Mas tenho certeza que a maioria que está aqui com a gente já conhece. E, bom, deixa eu te apresentar antes aqui, fazer o. Fazer, não, como bom mineiro, né? Fazer aqui as honras da casa. Você é mestre em escrita dramática pela. Me corrija, por favor, a pronúncia correta. É, Tisch School of Arts, Isso. da New York University. Entre os trabalhos estão o longa-metragem Glória e a Graça, a série O Rei da TV, a biografia não autorizada do nosso mestre Silvio Santos, produzido pela Disney, e também pelo Sequestro do Voo, o filme O Sequestro do Voo 375. Cara, vamos começar. Quero começar com uma pergunta. Esse é um fato histórico que aconteceu aqui, e uma das perguntas que sempre me vem à cabeça quando a gente vai escrever ou vai trabalhar um projeto, que é um fato que, de certa forma, é conhecido, né? Existe o registro dele, qual é o limite entre a ficção e a realidade? Até onde o roteirista consegue ir para acrescentar os elementos das camadas dramáticas, para conseguir levar o público para onde ele quer, mas mantendo todo o contexto histórico que é preciso ter num filme como Sequestro. Bom, que pergunta interessante. Eu acho que é um trabalho muito complexo, né, a escrita do roteiro, porque ele realmente tem uma responsabilidade social e política até, dependendo do projeto. Nesse caso, a gente teve essa responsabilidade com os fatos, com os acontecimentos que, enfim, é uma história verídica, né? Ocorreu em 1988, 29 de setembro, a uma semana da promulgação da Constituição de 88. Então, normalmente, o roteirista, ele não... Assim, eu estou falando de um ponto de vista mais comum. Ele não altera datas ou fatos ou circunstâncias que estão em um registro histórico, sabe, muito bem estabelecidas. Ele tenta se basear nesses acontecimentos verídicos e tudo o que está nas entrelinhas ou nos bastidores, a gente pode florear ou então criar para, claro,
contar a melhor história possível, que é o que a gente quer, né? Como roteiristas, como artistas, a nossa preocupação principal realmente é de contar a história mais interessante, é de estar ali podendo proporcionar uma experiência que gere entretenimento e reflexão para o espectador. Então, no caso do sequestro do voo 375, desde o início a gente realmente buscou ter essa responsabilidade com os fatos, muita pesquisa, né, que inclusive o Constâncio Viana, que eu acredito até que está aqui na live, ele foi o nosso pesquisador e ele é um dos nossos produtores do filme. Ele fez uma pesquisa de 10 anos para conseguir ter um material, né, realmente assim profundo e completo acerca do tema. Porque a gente está falando de política, de aviação, de sequestro, de Polícia Federal, então tem tantos assuntos sendo discutidos. E realmente, assim, parte dessa pesquisa, depois a gente vê o que dá ou não dá para a gente modificar, para criar o filme mais interessante possível, e aí, lógico, a gente tem também uma equipe jurídica que lê o roteiro e opina, né, no que deve ficar e não deve ficar, isso pode dar um problema, isso pode não dar. E aí, normalmente, o roteirista e o diretor vão e defendem algo que a equipe talvez queira tirar, a gente fala, não, isso realmente tem que ficar. Então, é todo um processo muito trabalhoso, né? Esse processo de desenvolvimento acaba sendo talvez o mais demorado no processo de criação cinematográfica. Acaba sendo o processo que leva anos. Mas é muito interessante, né? Para quem é apaixonado e tudo, é um trabalho doloroso, mas muito gratificante também. Qual que é o seu processo de escrita? Você é do time que gosta de ter uma metodologia ali para escrever, ou você vai mais ali no seu espírito, no instinto ali, na inspiração, obviamente vindo de toda a pesquisa, né? Mas como é que é o seu processo criativo? Olha, eu acho que depende muito do projeto. Eu acho que eu não tenho, assim, uma tática ou então um processo que sempre é o mesmo para cada filme, para cada série que eu estou escrevendo. Eu normalmente assisto filmes que eu gosto muito, né? Porque eu sou do tipo que assiste o mesmo filme várias vezes. Eu costumo assistir assim o que eu sou apaixonado 70, 80, 90 vezes, sem brincadeira. E eu acho que isso é ótimo para quem quer trabalhar com cinema e quem quer aprender sobre roteiro, sobre direção, porque você acaba absorvendo aquilo de uma forma tão orgânica, assistindo várias vezes e conhecendo os diálogos, o ritmo dos diálogos, o tempo de silêncio nas cenas, né, dos filmes que você gosta. Acho que ajuda o artista a desenvolver uma voz própria até. Então eu diria que no meu processo eu assisto muitos filmes que eu gosto, eu ouço também músicas que eu gosto. Eu tento pensar em um tom, eu acho que talvez isso seja o mais importante para determinada obra, né, que eu estou trabalhando. Encontrar o tom dessa obra é talvez o mais importante para começar, para você entender os diálogos, as direções de cena, né, tudo que você vai desenvolver a partir dali. Mas o que eu posso dizer de forma prática é que eu sempre fui muito noturno. Isso agora tem se mudado. Não sei se é porque eu estou ficando mais velho e estou querendo dormir mais da noite. Mas eu sempre fui muito noturno e gostei de escrever de madrugada, começar às 10 da noite até 5, 6 da manhã. Mas hoje isso não está mais do mesmo jeito, eu não estou mais com esse pique todo. Você falou a questão do tom. Me chamou muita atenção no sequestro a relação entre o sequestrador e o piloto. Como é que você construiu isso ao longo do roteiro? Como é que foi isso para você, construir essa relação dos dois, criar esse tom certo durante todo o filme? Porque eu chamo de filme claustrofóbico, esses filmes que se passam em ambientes, praticamente o filme todo num ambiente muito fechado, né? E isso eleva muito a tensão dos personagens.
Fala pra gente um pouquinho sobre esse processo, esse tom dessa relação entre os personagens. Bom, quando eu entrei nesse projeto e já havia uma pesquisa, já havia uma versão do roteiro que tinha sido escrita pelo Lusa Silvestre, né? O Lusa tinha entrado alguns anos antes no projeto e depois, quando eu entrei, eu assumi, o Lusa saiu e aí eu assumi o projeto e reescrevi, né? Versões novas. E aí desenvolvi bastante os personagens, reestruturei os atos e a primeira coisa que eu pensei foi: eu quero abordar o personagem do Nonato, do sequestrador, de uma forma humana. Né? A primeira coisa que eu pensei quando eu entrei nesse projeto foi: o Nonato não pode ser um vilão, ele pode ser um antagonista. Eu costumo pensar nele dessa forma. Ele é um antagonista na história, mas ele não é um vilão, pelo menos nos moldes que a gente vê americanos, onde tem um Clássico, né? bonzinho. Tem aquele bonzinho que é um herói absoluto e tem o malvado, né, que é o vilão. Eu não queria muito trabalhar dentro, sabe, desse paradigma já tão estabelecido e repetitivo e que a gente está acostumado a ver de novo e de novo. Eu falei, acho que a gente está fazendo algo brasileiro aqui e pode aproveitar um pouco do nosso DNA, da nossa história. O Nonato, ele era realmente um cara, um vilão, um psicopata, malvado, que não tinha qualquer humanidade no corpo dele. Eu não conhecia o Nonato, mas eu gosto de trabalhar com personagens que são ambíguos e que possam passar essa humanidade realmente plural, sabe? Uhum. Com uma variedade de sentimentos, de motivações, de objetivos. Então, eu acho que eu fico feliz de ouvir você dizer que a relação entre os dois funciona, porque eu acho que é a linha condutora do filme, né? É a relação entre o piloto e entre o piloto e o sequestrador. Isso era super importante, isso funcionar. Né? E sim, ele é claustrofóbico, o filme, nesse sentido, porque eles estão muito no cockpit, o sequestrador e o piloto. Então, realmente, foi um desafio não só para mim escrevendo o roteiro, mas para o diretor de fotografia, para os atores também atuar tanto num espaço tão pequeno, né? Que na verdade, sabe, não sei, tem 4 metros quadrados ali. Então, foi um desafio muito grande, mas de construção de narrativa também, sabe? Porque você, como roteirista, não pode entregar demais, muitas informações muito cedo, e não pode deixar também muito para o final. Então, você tem que saber espalhar bem essa informação, já que se passa quase tudo dentro desse ambiente muito fechado. Você tem que saber exatamente a informação a passar em cada cena, de forma concatenada, sempre pensando em elevar o suspense e a ação para frente, para frente, para frente. Né? Então, tem um desafio técnico, tem um desafio artístico muito grande num filme que tem ação e que tem drama e que tem elementos históricos, políticos, mas a gente ficou muito feliz com o resultado. Eu também. Tenho certeza que o público também ficou muito feliz, cara. Cara, tem uma frase, aliás, tem 2 palavras, esse roteiro inteiro, que quando eu ouvi no filme, cesta básica. Quem viu o filme vai entender o que eu estou falando. De onde veio aquela cesta básica? Qual que é a motivação de falar cesta básica naquele momento lá? Esse diálogo aconteceu ou foi uma dramaturgia que vocês inseriram lá para dar esta quebra? Foi. Eu escrevi esse diálogo. Eu não sei de onde veio a ideia da cesta básica, mas eu estava falando sobre isso hoje. E eu até comentei, gente, de onde que eu tirei aquele? Eu não sei de onde veio aquele. Eu acho que eu estava tentando pensar com a cabeça daquele personagem, que no caso é o Capitão Andrade, e eu acho que ele estava encurralado naquele momento, ele não sabia muito bem
Ele estava tentando assumir o controle, mas ele não estava conseguindo naquela situação, né? Ele não tinha, enfim, a capacidade para lidar com aquele diálogo com o sequestrador naquele momento, por mais que ele quisesse. E aí ele ficou tão encurralado que ele soltou aquela de, de cesta básica, pensando que ele vai resolver de alguma forma, e é um tiro que vai pela culatra, né? Porque não ajuda em nada e só deixa o sequestrador mais nervoso. Mas aquilo foi uma tentativa também de colocar um pouco de humor no filme, porque é um filme muito pesado, né? Esse diálogo da cesta básica, ele ocorre depois de um acontecimento fatídico bem grave no filme. E é uma tentativa nossa também de quebrar um pouco essa, esse clima tão denso, fechado em um único lugar, e botar um pouco de humor, talvez corrosivo, para mostrar também que a ironia faz parte dos momentos de tensão, de suspense, né? Então a gente acha que, sabe, explorar uma variedade assim sem sair do tom. Isso é importante, né? A gente não sair do tom, mesmo que a gente transite entre o suspense, a ação, o drama, o histórico. Isso acho que é importante. Cara, aquela frase, eu tive um entendimento dela, mais sociológico barra político. Aquele momento, para mim, representou o que o Estado, naquela época, pensava sobre o povo. Me veio isso na cabeça. Assim, gente, vou dar uma cesta básica para ele, tá tudo bem. Qualquer coisa, entrega qualquer coisa para ele que vai resolver. O povo que se dane, sabe? Me veio essa conotação social e política do personagem. Ele representava ali o Estado com o seu desprezo em relação à população que passava dificuldade, passava fome, dificuldades financeiras na época. Me veio esse entendimento. Se eu tiver muito maluco, me corrija, cara. Mas, não, sinceramente, foi um ponto alto para mim. Assim, cara, essa crítica social, política, que marca para mim o filme. eu tô radiante com a sua interpretação, que é melhor que a minha, né, por sinal. E eu estou muito feliz com, assim, que alegria, porque sim, né, nosso objetivo realmente era construir uma crítica social com um filme que transitasse entre o drama e a ação. Mas a crítica social sempre está ali, né? E eu estou feliz que você teve essa interpretação, porque ela veio de um lugar muito orgânico. Quando eu escrevi essa cena, eu não estava nem pensando no capitão representando o Estado brasileiro, mas o que você fala faz total sentido. É verdade. Ele está ali nesse momento representando a forma com que o Estado vê o povo, que está passando por necessidade. Tipo assim, eu te dou uma cesta básica e pronto, acabou, tudo se resolve. Eu acho que, nossa, que incrível. Assim. Mas me marcou muito, cara, muito mesmo, por causa disso. Sabe aquele momento que você fala assim, caramba, que baita crítica, que sacada boa. Falou tudo com duas palavras. Colocou toda uma filosofia, toda uma sociologia com duas palavras no momento certo, na hora certa. Cara, tem uma outra parte também do filme que me chamou muita atenção, porque eu vou confessar que eu tenho um hobby secreto, que é a aviação. O meu sonho é ser piloto. Sonho é aprender a voar. E, beleza. 737, 300 e tal. A hora que o cara fala que vai fazer a manobra, dá uma segurada na cadeira, assim, eu falei, não vai. Sabe quando você comecei até meio que querer virar junto com a manobra? Caramba! E aí depois eu fui, né, pesquisar, nos créditos finais fala sobre essa manobra, né? E a Boeing nunca referendou isso, né? Nunca reconheceu isso. Como é que foi trabalhar isso? Assim, vamos colocar, vamos bancar a versão do piloto, vamos bancar a versão das testemunhas. Como é que foi isso? Nossa, é verdade que eles nunca reconheceram, né, as manobras feitas pelo piloto, mas os passageiros que estavam a bordo, e de novo o Constâncio conversou com alguns deles,
Eu também conversei, mas depois que o filme já estava pronto. Eles falam que é verdade. E realmente o piloto fez as manobras. Eles ficaram de ponta cabeça, caíram no parafuso, né? Aquela hora que o avião mergulha também. Aquilo tudo de fato aconteceu. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu não sabia que o filme seria tão espetaculoso. Acho que nem nos meus sonhos eu pensava que ia ser tão interessante aquelas cenas externas também, né? Do avião virando de cabeça para baixo e principalmente aquela onde o avião mergulha para baixo, no parafuso. Eu não fazia ideia. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também fiquei assim, nossa, não acredito. Porque a gente, né? Eu acho que a equipe toda ali, os editores e os técnicos de som, a Miriam Biderman, o Lucas Gonzaga, o Rambo, né, o Heblin Júnior, nosso diretor de fotografia, assim, é uma equipe sensacional. Então, estava todo mundo no mesmo barco, ali junto com o nosso diretor, né, o Marcos Baldini, e a gente sabia que as manobras eram um ponto alto do filme. No caso, elas ocorrem aqui, estruturalmente falando, no final do segundo ato, né? O nosso segundo ato termina quando o avião aterrissa, e aí a gente, enfim, tem mais um embate que vai ocorrer ali em solo, sem dar muito spoiler para quem ainda não viu. Mas a gente sempre soube que o momento das manobras ia ser um momento icônico do filme. Que o filme ia ser lembrado pelas manobras que o piloto está realizando. Agora, algo interessante sobre isso que você está dizendo é que antes do piloto fazer as manobras, ele fala com o Nonato, né, um pouco do histórico dele. Ele fala, Nonato, sabe por que eu resolvi virar piloto? Desde pequeno, meu avô me levava para ver os Esquadrão da Fumaça, e era o meu sonho. Meu avô dizia que os pilotos eram como anjos da guarda. E aquilo, eu acho, prepara a gente para o espetáculo visual que a gente vai ter. Eu acho que o fato de a gente ter um backstory interessante do personagem atrelado à ação é uma coisa que compõe a estrutura narrativa do filme, dramatúrgica, de uma forma que ajuda a funcionar. Né? Não fica, as cenas de ação não ficam gratuitas. Essa era uma preocupação muito grande que eu tinha, porque eu, na verdade, nunca vi esse filme, mesmo quando eu entrei, como um filme de ação. Eu sempre pensei nesse como um drama com cenas de ação. Né? Por causa disso, porque eu pensava, se for um filme de ação, eu até ouvi de alguém quando eu entrei nesse projeto, filme de ação não é filme de personagem. Eu falava, discordo. Todo filme é filme de personagem. Sabe? Por que não você ter personagens profundos, bem desenvolvidos num filme de terror, num filme de ação, num musical, ou num faroeste, num filme de ficção científica? Você pode ter personagens tensos, né? E que desafiem um ator e tragam, sabe, uma reflexão social. E foi o que a gente tentou fazer aqui. Então, eu acho que esse momento catártico do filme, onde a gente vê as manobras, tem muito a ver com esse breve preâmbulo também do comandante, logo antes do tonneau e do parafuso que ele executa, né, com a aeronave. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a gente alongar um pouquinho nesse aspecto. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui, que eu vi, que estão iniciando nesse processo, que eu conheço. E como é que é essa relação do roteirista com o diretor? Até que ponto, né, o roteirista interfere ali nas questões do diretor, até que ponto o diretor altera as questões que o roteirista colocou. Eu queria que você, que está dentro do mercado, falasse um pouquinho sobre essa relação, de quando a gente é roteirista e entrega o roteiro para ser realizado, para ser dirigido por outra pessoa. Bom, essa é a pergunta talvez mais espinhosa do meio do movimento, né? Sobre a relação entre roteirista e diretor. E a gente vê que muitos acabam se tornando diretores autorais, que escrevem e dirigem seus próprios filmes, porque muita gente cansa dos conflitos. Não é fácil, né? É muito raro
um casamento perfeito entre diretor e roteirista. E eu posso dizer que o diretor do Sequestro, Marcos Baldini, com quem eu trabalhei também na série O Rei da TV, do Silvio Santos, a gente tem uma sintonia muito especial, né? Ele é um diretor diferenciado, ele é brilhante, ele dá espaço para as pessoas que estão trabalhando com ele, e principalmente ele é um diretor que escuta, ele não se intimida com um membro da equipe que tem opiniões, né? Ele escuta as opiniões, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele está aberto a mudar de ideia. Se alguém chegar e falar para ele, olha, eu acho que é por aqui por causa disso, ou eu acho que você devia tentar esse caminho. Ele é um diretor que não se intimida e que tá pronto para trabalhar em equipe e colaborar. Porque cinema é colaboração, é coletivo. Não é todo mundo que entende isso, né? Todos nós já tivemos também experiências com diretores ou diretoras que não exatamente estão prontos para ter essa colaboração toda. Mas no caso do Marcos Baldini, que está nesse projeto, eu tenho muitos elogios a ele. Temos outros trabalhos pela frente também que a gente está desenvolvendo juntos. Adoro o trabalho dele. E sobre a relação diretor e roteirista, eu acho o seguinte. Eu fiz uma faculdade de Direito, que eu não terminei, mas eu fiz Direito muitos anos atrás. E a melhor coisa que eu fiz na vida foi não ter terminado essa faculdade, por sinal. Mas ela me ajudou muito. E eu comparo um pouco o diretor, o roteirista e o produtor ao legislativo, o executivo e o judiciário. Sendo o produtor o judiciário, o roteirista o legislativo e o diretor o executivo. Que é ali o rei do set, está literalmente executando a obra. Quando essas três funções trabalham de forma independente e harmônica, o filme ou a série ou a obra tende a funcionar mais. O resultado dela tende a dar mais certo do que quando um quer entrar muito no trabalho do outro, um acha que é mais importante que o outro, um acha que tudo está em torno dele, né? Quando os três trabalham de forma harmônica, a obra tende a ficar melhor realizada. Isso é o que eu tenho percebido na minha própria experiência, né? Mas é uma relação que pode ser terrível, a relação entre um diretor e um roteirista, e é uma relação que pode ser linda, e inspiradora e colaborativa. E só para concluir ainda nessa pergunta, eu costumo muito dizer que nesse trabalho, no entretenimento, no cinema, no audiovisual de forma geral, nós temos que ser 100% comprometidos e 100% desapegados. Então, a gente tem que dar nosso sangue, a nossa alma no projeto, no meu caso, no roteiro que eu estou escrevendo. E quando ele acaba e eu entrego ele para o diretor, para a equipe, para o diretor de fotografia, etc., eu tenho que estar pronto para me desapegar. Eu tenho que confiar na equipe que está comigo, no elenco, na equipe técnica, porque eles vão ajudar a contar a história. Eles vão fazer um trabalho que também está a serviço da narrativa. Eles vão trazer elementos novos para compor os personagens e o ambiente em que a gente está, que eu não consegui colocar no roteiro. Né? Porque o roteiro é um documento muito técnico, muito direto. A gente não descreve a direção de arte perfeitamente, o figurino, a maquiagem, com a equipe que está ajudando a gente a contar essa história. E aí, se o diretor tiver a sensibilidade de entender o tom e as nuances e o subtexto daquilo que você escreveu num roteiro, você está em boas mãos. E eu, com o Baldini, estive nessas boas mãos, porque ele não perdeu uma nuance, ele não perdeu um subtexto que estava no roteiro e ele conseguiu transpor isso para a tela, imprimir nas cenas de uma forma muito habilidosa. Cara, que bacana ouvir isso. Essa sua comparação com os três poderes vai mudar a minha vida. Eu vou olhar para o meu produtor executivo agora, não sei se ele entrou na live, eu vou olhar para ele com outra cara. Eu vou olhar de uma outra forma. Vamos continuar um pouquinho nessa questão do mercado. O Brasil, ele
tem uma longa tradição, recente até, dos filmes de comédia. E você vem fazendo trabalhos aí, conseguindo bons resultados numa outra vertente, né, que é o drama, né, com cenas de ação e tal, cinebiografia com o Silvio Santos. Aliás, a forma como vocês trataram, construíram essa biografia do Silvio Santos, achei mais bacana. E eu ouço muito falar nos mercados, né, nos eventos de mercado, que há falta de roteiristas no mercado, enfim. Como é que você está sentindo o mercado? Para onde está caminhando as narrativas? A gente tem um espaço maior. Você falou um filme de terror, um filme de drama, um filme de suspense. Tem essa abertura maior hoje em dia? Você está sentindo isso? Eu acho que a gente tem uma abertura, eu acho que a gente tem um interesse em gerando. E parece que as pessoas estão muito felizes, né, de verem um filme que tem elementos de ação, de thriller, um filme que trata de um sequestro de uma aeronave no Brasil, uma história real e que tão poucas pessoas conheciam. Eu mesmo, antes de entrar no projeto, eu não conhecia essa história. Né, eu tinha 5 anos de idade quando isso ocorreu em 88 e foi bem abafado pela mídia, por motivos que o próprio filme meio que explica. Uhum. Mas eu acho que o Brasil tem roteiristas maravilhosos e diretores e equipes técnicas, sabe, diretores de fotografias reconhecidos internacionalmente, atores e atrizes, então, fora de série. Eu acho que a gente está mais do que pronto para explorar. Eu fico feliz de estar trabalhando mesmo, né, em gêneros talvez pouco explorados no Brasil até agora, mas eu gostaria muito que eles fossem mais, sabe, visitados e explorados esses gêneros, porque tem tanta coisa interessante. O que eu acho gosto de arte que não é gratuita. Isso é uma predileção minha. Né? Eu gosto de arte que passa alguma mensagem. Ela não precisa querer catequizar ou passar uma mensagem política que mude o mundo, não é isso. Mas que gere alguma reflexão para as pessoas pensarem sobre o papel delas como cidadão ou cidadã, como sociedade, como o momento em que a gente vive no século. E isso a gente pode ver por meio de um filme de terror, numa ficção, numa comédia, num romance de época. Todos esses gêneros podem trazer essa reflexão do público. Então, eu acho que se nós explorarmos personagens com um conhecimento social do momento em que nós estamos, de onde nós viemos, eu acho que a gente pode gerar muitas obras de muitos gêneros que são interessantes e que fazem as pessoas pensar junto com o entretenimento. Uma coisa não exclui a outra. O entretenimento e a reflexão podem andar de mãos dadas. Eu, pelo menos, defendo isso, acho que é totalmente possível e fico muito animado para ver para onde o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro tem caminhado. Né? Vejo cada vez mais pessoas escrevendo séries e longas e nada me alegra mais do que aplaudir um colega que eu vejo fazendo um filme, uma série maravilhosa. Isso é uma coisa que me emociona. Independente do gênero. Né? Pode ser um filme de terror, pode ser um que, de repente, eu começo a chorar só de ver o trabalho tão lindo que um roteirista que eu nem preciso conhecer fez. Então, eu acho que nós precisamos estar unidos. Você está me perguntando de mercado, e eu vou concluir essa pergunta só falando da importância da união que os roteiristas, né, têm que ter no mercado. Lá nos Estados Unidos, eles têm o Writers Guild of America, que eles tiveram a greve agora, todo mundo sabe, há alguns meses. E eu seria a primeira pessoa a defender uma greve no Brasil. Eu seria a primeira pessoa a defender uma greve dos roteiristas no Brasil. Porque eu acho eu acho que a gente tem que defender o que a gente faz, a nossa atividade. Nós temos que nos impor, sabe, na nossa indústria. Poucas pessoas se impõem
mas porque elas acham que elas estão sozinhas, porque elas não sabem que elas podem estar unidas e juntas, né? Quando os roteiristas estão unidos, eles são muito fortes, porque no final das contas nada acontece sem um roteiro, né? A gente não tem uma série, a gente não tem um longa de ficção narrativo sem um roteiro. Então, eu acredito nisso. Eu fico animado para ver para onde a gente está caminhando no mercado desses diferentes pontos de vista. Pois é, e uma notícia recente, a O2 divulgou que está usando inteligência artificial nos projetos. Ela está construindo, não revelou de que forma, mas disse que está utilizando inteligência artificial. Ela será uma vilã ou uma aliada nessa nossa profissão, nessa nossa trajetória de escritores? Polêmica aí, polêmica. Eu acho que ela pode ser os dois, né? Eu acho que o segredo de tudo é a forma com que a inteligência artificial é dosada e controlada. Então a gente vê que ao longo dos anos tantas funções diferentes, né? Tantos funcionários perderam emprego por causa de inteligência artificial. Se ela for utilizada para facilitar a nossa pesquisa, eu acho que ela pode ajudar muito. Mas se ela tomar nossos trabalhos, aí ela já vai ser altamente prejudicial. Uhum. Né? Assim como com atores e atrizes, ou com qualquer outra função técnica no filme. Então. Sabe, desculpa te interromper, mas eu fico, de certa forma, tranquilo, porque eu acredito que uma inteligência artificial nunca conseguiria colocar uma cesta básica num diálogo como você colocou. Eu acho que isso, para mim, já resume, responde tudo. Ela não teria essa capacidade de encaixar essas duas palavras no lugar certo, na hora certa, no personagem certo, no tom certo. Não vai dar conta. Eu acredito que não vai chegar. Esse fator humano, né, esse imponderável do humano é que me deixa tranquilo. Não, a gente vai, vai ter um uso, de certa forma, não tem como negar isso, mas as histórias, elas são humanas. Elas são sobre sentimentos, são sobre pessoas. Né? Então, vai sempre ter esse espaço para a gente poder contar as histórias e narrar da forma que a gente gostaria, que é com o coração. Que lindo! Atingir o coração e mente das falar pessoas. isso e usar esse exemplo é muito bonito. Eu adorei ouvir isso e eu concordo com você. A inteligência artificial nunca vai ser humana, né? De verdade. Sempre vai faltar esse componente, essa espontaneidade. Uhum. E que muitas vezes, no caso, eu escrevi a cena da cesta básica e eu não sei direito explicar de onde ela veio, sabe? Eu acho que porque ela é humana, no final das contas. Né? Ela veio sabe, de todo um passado sociológico que eu... Olha, Guto, quem acaba de entrar na nossa live é o ator que fala a da cesta básica no filme, o Capitão Andrade. Quem é esse? É o John? O Jonas, Jonas? O Jonas. Jonas, cara, falamos muito sobre a sua fala. Tá? Parabéns pela interpretação. Eu nunca vi duas palavras mexerem tanto comigo. Mexerem tanto, cara. Parabéns aí pela forma como você interpretou essa frase. Ela é a frase certa, no momento certo, no personagem certo. Sabe? Tá tudo certo ali, cara. Parabéns, viu? Parabéns, Jonas. Você sabe o tanto que eu sou fã seu. Inclusive, eu botei isso hoje no Instagram, um post falando tanto que eu aprecio o seu trabalho e eu concordo com o Guto. Eu acho que essa frase da cesta básica, ela gera uma pequena comoção em todas as sessões de cinema. A gente escuta alguém falando, ai não acredito, não é possível que esse cara não tenha esse tato, né? Não consiga. Muito feliz com isso, Guto. Obrigado. Cara, um estudo antropológico nessa cesta básica. Dá para se fazer um estudo antropológico ali, sociológico, político. Dá para fazer uma tese em cima dessa frase, cara. Parabéns, viu, Jonas? Parabéns mesmo. Que bom, que bom.
Cara, eu queria falar um pouquinho mais, Tanta entrar um coisa pouquinho no que eu processo de desenvolvimento da série. Você disse que já, quando você entrou no projeto, já havia uma versão do roteiro pronta, né? Foram quantas versões? Bom, eu não sei exatamente quantas versões o Lusa escreveu durante o tempo em que ele ficou no projeto, mas não sei, eu vou chutar talvez umas 5 versões do Lusa, e depois, quando eu entrei no projeto, eu meio que comecei do zero as minhas versões, né? Então, eu escrevi mais umas 4 ou 5 versões do roteiro. Olha, foi um trabalho desafiador, mas esse também foi um roteiro que eu me identifiquei muito, uma história que eu senti uma afinidade, né? Porque às vezes isso acontece, às vezes não acontece, como roteirista. Às vezes você chega e simplesmente sabe escrever, e pode ser uma história muito complexa, com múltiplos personagens e locações, como é o caso do Sequestro. É muito complexo esse universo, mas eu senti uma afinidade muito grande. Eu já entrei sabendo o que eu tinha que fazer nesse projeto, né? Eu nunca me senti perdido, assim, gente, como é que eu vou fazer? Em alguns projetos isso já aconteceu, de eu falar, nossa, não conheço nada desse universo, eu tenho que ficar 2 meses vivendo no meio dessas pessoas ou entendendo do que se trata. No caso do Sequestro, parece que eu sabia quem era o Nonato e o Capitão Andrade e a Luzia e a tripulação. Então, foi um processo desafiador na parte técnica, porque eu, pelo menos, conversei com comandantes e comissários. A minha irmã foi comissária de bordo no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, o nome dela é Cláudia, que eu, inclusive, batizei o nome da personagem da Juliana Alves de Cláudia em homenagem à minha irmã. E eu acho isso. Eu acho que, assim, foram algumas versões. Nós tínhamos o diretor, o Baldini, lendo, opinando. Depois, quando eu entreguei o roteiro, eu acompanhei muito também os ensaios. Eu assisti ensaios gravados, né, do elenco, e ali eu ainda pude alterar um pouquinho certos diálogos. Isso sempre ajuda, sempre faz uma diferença, você poder fazer isso. No caso do Rei da TV, eu escrevi aquela série durante a pandemia. Então eu tive 1 ano e meio para escrever aquela série que eu não teria tido se a pandemia não tivesse ocorrido, porque tudo foi paralisado. A série ia ser filmada no início de 2020. Aí veio a pandemia, então eu tive 1 ano a mais para desenvolver aquela série, com já o elenco escalado. Então, eu pensei muito, sabe, em como determinado personagem falaria aquilo, sendo aquele ator ou atriz que tá. Isso foi uma oportunidade, né, devido àquele acontecimento. Mas foi esse, mais ou menos, o processo. Eu te perguntei sobre as versões porque eu encaro a construção de um roteiro, processo da construção de um roteiro, como um ciclo de vida nosso. Ele nasce com uma ideia, ele é peralta, moleque, e fica fazendo um monte de gracinhas quando é criança com a gente. Ele vira rebelde na adolescência do roteiro, até ele chegar a uma maturidade. Então eu faço essa relação, sabe, na construção do roteiro. Eu vejo, de vez em quando, algumas oficinas, alguns cursos, e eu vejo muitos roteiros que o cara senta e escreve, não, tá pronto. Não, não tá pronto, cara. O roteiro ele precisa de maturar. Ele precisa de um processo de amadurecimento. Quando é que você sente, você dentro do seu processo de criativo, que o roteiro está maduro? Quando é que você fala, dá o seu ponto final? Porque se deixar, a gente vai, né? Vai escrevendo, vai, fala, agora ele está pronto. Essa maturidade, quando é que chega? Só quando o produtor ou o diretor me obriga a entregar o roteiro para filmar. Porque, senão, eu acho que ele nunca chega. Eu estou escrevendo um roteiro há 10 anos.
E eu já escrevi mais de 70 versões. Quem me conhece sabe que é verdade. E eu estou muito feliz com esse roteiro. É um longa-metragem, é para filmar fora do Brasil. E eu estou muito feliz. E eu já mudei até o gênero do protagonista. Era um homem, depois virou uma mulher. E aí a história virou outra coisa. Eu sempre tento desconstruir tudo que eu estou criando quando eu estou escrevendo um roteiro para realmente defender aquele caminho e não ser outro. Tem que ser aquele. Então eu penso nesse caminho, nesse, para ver exatamente, defender 100% qual é aquele rumo que eu tenho que seguir. E eu concordo com você sobre a maturidade. Às vezes também nós temos que deixar um roteiro parado durante alguns meses. Né? A gente escreve uma versão, deixa ele parado 4, 5 meses e quando a gente retoma e relê, a gente fala, nossa, como eu tenho que mudar esse roteiro. Eu era outra pessoa quando eu escrevi e agora eu vou mudar tudo e isso faz parte. Né? Eu acho que como roteirista ou escritor, a gente não pode ter preguiça de pensar ou de recomeçar do zero. Normalmente, quando a gente recomeça, é quando o roteiro finalmente começa a dar certo. Pelo menos na minha experiência é isso. Tem roteiros que eu já escrevi 4 tratamentos. O segundo em cima do primeiro, o terceiro em cima do segundo, o quarto em cima do terceiro. Aí, quando eu vou começar o quinto, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo fora e começar do zero. E, normalmente, é o melhor. É quando tem o maior salto de qualidade no roteiro. Né? Eu sinto que quando o roteiro está maduro, é quando eu releio e eu me surpreendo com aquilo que eu escrevi. Quando eu tenho esse sentimento, eu falo assim, não, tá legal, tá maduro. Eu me surpreendi, eu senti o que o espectador, o que eu espero que o espectador sinta ali. Aí eu senti, não, peraí, que agora tem que dar uma segurada, não vou mexer nisso aqui mais não. Ou também, sabe o quê? Quando a gente relê e ele flui de uma forma tão orgânica que a gente pode reler de novo e não cansa. Porque isso também acontece, né? Eu sinto que o roteiro também fica maduro quando a gente lê um ato inteiro e a gente fala, voou. A leitura voou desse roteiro. Eu posso voltar para o início e ler de novo, que não vai me cansar. Isso eu acho que mostra fluidez narrativa de personagens e tudo que também acaba transparecendo no filme isso. Eu, como roteirista, já aprendi a confiar na minha intuição. É muito comum. Quando você tem um problema no roteiro, pelo menos comigo, quando eu leio um roteiro e falo, aqui tem um problema, o diretor de fotografia, o elenco não vão resolver esse problema. O problema fica escancarado na tela. E quando você lê um roteiro e fala, isso aqui está funcionando, na tela funciona. Então, eu já aprendi a confiar na minha intuição de pensar assim, será que sou eu que estou achando que isso não está legal? Não. Quando chega na tela, não funciona. Então, tem que funcionar no texto. Se não funcionar no filme, não vai funcionar na tela. Cara, e tem hora que o personagem meio que grita isso pra gente, né? No roteiro, ele meio que fala, presta atenção aqui, ó. Isso aqui não tá encaixando com a minha personalidade, isso aqui não tá encaixando com a história, isso aqui não tá encaixando com o contexto narrativo. Lá na frente, o anterior, o personagem é meio que conversa com a gente. O roteirista é meio esquizofrênico às vezes, né, cara? O personagem conversa com a gente, é uma loucura. Eu brinco que não deixo ninguém ver meu histórico de pesquisa. Senão eles vão achar que eu sou psicopata, que eu sou maluco. A gente às vezes pesquisa tanta coisa para poder escrever um roteiro que deixa o histórico da gente comprometedor. Nossa, e sabe, tem um ponto, você estava falando de inteligência artificial, de personagem, do sequestro, tem um ponto que eu acho que você pode achar interessante, talvez. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu pensei muito na automatização do ser humano, ou seja, o ser humano se tornando máquina.
e como que no sequestro os personagens estão sempre se comunicando por meio de máquinas, né? E eles estão sempre dentro de máquinas também. E o personagem do Murilo, que é o comandante, aquele avião é como se fosse uma extensão do corpo dele. Por isso que ele consegue manusear e fazer aquelas manobras tão bem, porque ele sente aquele avião como uma parte do corpo dele. Já o Nonato, que é um tratorista, ele está fora da máquina dele. Então, ele é um alienígena dentro da máquina do outro. A máquina do Nonato é uma máquina terrestre, é um trator. É aquela que ele sabe manusear. Ele não sabe manusear aquela aeronave. Então, quando o piloto faz aquelas manobras, o Nonato se desestabiliza, cai, vira, bate, né? Na fuselagem ali do avião. Então, isso foi algo que eu tentei trazer como uma crítica social também sobre máquina e ser humano. E aonde isso levou o roteiro foi que esse acabou se tornando um filme, na minha opinião, sobre o protocolo, porque tem muitos personagens ali que seguem um protocolo, seja os militares, seja a Polícia Federal, seja os ministros, seja a tripulação do avião. E todos eles, em algum momento, quebram esse protocolo. Todos eles, em algum momento, fazem alguma coisa que vai contra o treinamento que eles tiveram, ou então os parâmetros, o regulamento, o ordenamento. Agora, tem 2 pontos em relação a isso. O primeiro é, por que eles quebram esse protocolo? O primeiro, porque talvez a humanidade, que tem a ver com o que a gente está falando, fala mais alto do que a máquina. A humanidade, no final das contas, você pode tratar seres humanos como máquinas, mas eles são humanos. Eles é o que a gente tem cuidado aqui. O personagem do ministro da Aeronáutica, né? Que eu acho que ele representa muito bem tudo isso que você falou, cara. Tem 2 cenas ali que me marcaram, que tem a reunião dos ministros e ele sai na boa, para ele tá nem aí o que está acontecendo ali, ele sai para resolver o problema, a reunião continua e a postura dele diante de tudo que está acontecendo representa o momento social político que o Brasil estava vivendo ali. Ele representa muito bem isso. Ele não tem muitas falas, mas as poucas falas que ele tem, ele deixa muito claro qual que era essa posição política, social ali. Cara, eu gostei demais, gostei sinceramente. Assim. Eu vou ter que assistir de novo, vou ter que ir no cinema para poder ver agora com outros olhos, né, e outros ouvidos, e perceber tudo isso que você me falou. Vai ser muito bom poder ter essa experiência novamente. A gente está aqui entrando já. É uma honra quase ouvir isso de você, assim, eu fico muito lisonjeado, verdade. Sério. Eu confesso que eu tenho, quando eu vou assistir o filme, eu tento me despedir de tudo aquilo que eu aprendi de cinema. Eu tento ir como um espectador comum mesmo, assim, uma criança, um olhar de criança, para poder assistir. E esse filme me surpreendeu muito nesse sentido. Essas questões me surpreendeu pelo entretenimento, me surpreendeu pelas críticas sociais, me surpreendeu positivamente pela condução da narrativa para construir tudo isso, para chegar a tudo isso. De fato, eu vi só em termos de roteiro, eu só vi pontos positivos. Só vi pontos positivos. Sinceramente, cara. Acho que é o único defeito, talvez, ao invés de um filme, poderia ser uma minissérie. Sobre alguns outros, não uma série, uma minissérie. Eu queria saber um pouquinho mais sobre alguns personagens. Alguns pontos ali, eu acho que mereciam ter uma história, sabe, que tinha que ter mais tempo. Porque a limitação do cinema é isso também, né, cara? Eles têm ali 2 horas para contar a história, não dá para contar a história de todo mundo, mas eu queria saber mais, assim, eu queria, sei lá, me deu essa vontade de... Depois a gente conversa num particular sobre esses pontos, mas a vontade realmente de conhecer mais sobre os personagens, eu acho que é um ponto mais que positivo do filme. De querer saber mais, querer conhecer mais a história.
Nossa, eu fico muito feliz que tenha gerado esse interesse, né? E eu concordo com você. Eu acho que uma minissérie sobre esse caso, Ou até outros casos também, né, da aviação brasileira, que tem um repertório, um histórico aí tão rico, tão interessante, podem ser realizados, quem sabe. Né? Ó, tem gente concordando aí, ó. A Glaucia Maranhão está concordando aí. Ótima ideia, uma minissérie. Quem sabe, né? Quem sabe? Pode ser mesmo. Eu gosto da ideia. Acho muito boa. Ótimo, cara. Bom, a gente já está aqui chegando a uma hora de bate-papo. Muito obrigado pela sua aula. Primeiro, pelo seu carinho, por atender meu pedido, meu chamado, para a gente poder conversar. Muito obrigado por essa aula que você deu sobre roteiro, sobre o mercado. Tenho certeza que foi muito importante aí para as pessoas que entraram aí e que isso vai repercutir bastante na vida e na carreira deles. Muito obrigado mesmo pelo carinho de estar aqui comigo. E espero estar outras vezes com você em outros projetos, a gente continuar conversando, batendo nesse papo gostoso, para a gente aprender e crescer cada vez mais. Guto, eu não vejo a hora de estar de novo com você. Foi um prazer imenso. Você é uma pessoa altamente perceptiva, articulada e elegante, e me recebeu muito bem. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Adorei o que você trouxe sobre o filme, que até me trouxe uma visão nova também sobre algumas coisas, né? Então foi incrível. Eu só agradeço por essa oportunidade de estar aqui com você também, te ouvir e aprender com você, e espero que a gente possa fazer mais em breve. Vamos fazer assim, cara. Muito obrigado, um beijo carinhoso em você aí. Até mais, até a próxima. Pessoal que entrou aí na nossa live, acompanha com a gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo.